O jornalista e escritor multipremiado José Laurentino Gomes, que é Fagnani por parte de mãe e lombardo de origem, está diante de um dilema. Acreditar na informação da autoridade consular que lhe deu notícia da cassação da cidadania ius sanguinis, ou na informação recentemente obtida junto ao comune italiano de que a sua cidadania continua plenamente válida. Laurentino, que história louca é esta? Peron, parece assim uma história kafkiana, né? Aqueles meandros assim da burocracia, da justiça, em que o cidadão comum simplesmente não consegue se locomover, né? Isso aconteceu comigo. Eu, em 2016, consegui reunir toda a documentação referente à minha ascendência. Os bisavós chegaram ao Brasil no final do século XIX, vindo de Milão, para trabalhar na lavoura de café. Eles trabalharam em Araraquara, em Presidente Prudente, depois foram para o Paraná. E eu consegui comprovar toda a minha ascendência até os meus filhos e entrei, com a ajuda de uma agência de Curitiba, eu consegui entrar com um processo de reconhecimento da minha cidadania. O processo caminhou muito bem no Brasil, fiz todas as traduções, tudo referendado pela Embaixada da Itália, pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e fui orientado pela agência até a Itália, no comune, e consegui realmente o reconhecimento da cidadania. Depois eu fiz o AIRE para o consulado de Curitiba, o meu passaporte foi emitido, eu tenho passaporte, identidade, tudo. E aí a minha mulher decidiu fazer também, requerer a cidadania, né, a naturalização por casamento, né? O processo correu muito bem durante 3 anos. O governo italiano, no decorrer dessa investigação, disse que não havia nada de errado. Lá é feita uma série de inquirições para todos os órgãos que estão envolvidos, né? Disse que estava tudo bem com a cidadania, emitiu o decreto. A Carmen foi para Curitiba, fez o juramento à Constituição da República Italiana, às leis da Constituição Italiana, assinou, recebeu esses papéis de volta, e quando ela tentou emitir passaporte, eu recebi um e-mail lacônico do consulado dizendo o seguinte: olha, sua mulher não pode ter passaporte porque a sua cidadania foi cassada na Itália. Foi um choque, você imagina, eu caí das nuvens, né? Estava muito feliz de ter conseguido comprovar e ter o reconhecimento da minha cidadania italiana, e de repente, de forma lacônica, sem outra explicação, eu fico sabendo por vias, por terceiros, né, que a minha cidadania tinha sido cancelada. Aí, o que eu fiz? Reuni toda a documentação novamente, acionei uma advogada em Roma e ela entrou com um processo, iniciei o processo de novo na justiça. Até que algum tempo atrás, eu, orientado por um amigo, decidi pedir uma certidão lá na Itália a respeito da minha cidadania. E, para minha surpresa, esta semana chega uma certidão da Itália dizendo que a minha cidadania continua válida, ativa, legal. E aí, realmente, o susto foi total, né? Porque eu imagino, bem, se a Itália reconhece a minha cidadania, diz que não há nada de errado com ela, por que o consulado de Curitiba afirma que eu não sou mais cidadão italiano? O que me parece, Peron, é que houve uma decisão unilateral, arbitrária do cônsul de Curitiba, o cônsul antecessor do atual cônsul, né? Que cassou de forma generalizada uma série de cidadanias com base em informações que chegaram de irregularidades. Realmente ocorreram muitas irregularidades na Itália, agências que fizeram um trabalho indevido, o que a gente chamaria de maracutaia, mas não é o meu caso. A minha documentação está toda em ordem. Toda em ordem. Tanto assim que agora, quando eu entrei com o processo na justiça italiana, em Roma, todos os documentos foram aceitos. Eu estou apenas aguardando uma sentença favorável, reconhecendo, confirmando a minha cidadania. E aí, então, eu realmente estou no limbo, né? Porque eu tenho o consulado de Curitiba dizendo que eu não sou cidadão
e que minha mulher não pode também exercer a cidadania dela já conferida, né, concedida por matrimônio, e o governo italiano lá na Itália dizendo que eu sou cidadão sim. Olha só que coisa mais estranha, né? Pois é, Laurentino, só para ficar bem claro, você não recebeu comunicado diretamente do consulado, eles apenas noticiaram no processo, no pedido de passaporte da sua esposa. Exatamente. Não, em momento algum. Não, em momento algum eu recebi qualquer comunicado, seja do consulado italiano ou do Comune, né? Então ela foi cancelada. Isso em momento algum, nenhuma comunicação, nada, nada, nada. A minha documentação continua válida, continua sendo aceita, continua funcionando. Então, assim, é uma coisa muito estranha, né? Porque se houvesse de fato um problema com a minha documentação, era só me dizer, olha, por essas e essas e essas razões, a sua cidadania foi cancelada, mas isso jamais aconteceu. Então eu fiquei no limbo. Você chegou a usar esse passaporte italiano nesse período depois da comunicação? Teve problemas, não? Várias vezes, Peron. Eu sou escritor, né? Eu fiz uma longa pesquisa para esse livro que eu estou pesquisando agora, Escravidão, e viajei por 12 países, 8 na África, fui para Portugal, fui para Inglaterra, estive na própria Itália, fui para a Alemanha, onde mora uma outra filha minha. Em todos os locais o meu passaporte foi aceito. Nenhum problema. Foi para o Senegal, fui para a África do Sul, Moçambique. Sempre eu não tive nenhum problema. Então isso é muito estranho, né? Porque de um lado eu estou sendo reconhecido como cidadão italiano pelo serviço de imigração, incluindo da própria Itália, né, onde eu estive recentemente, antes da pandemia, mas o consulado de Curitiba diz que eu não sou cidadão. Olha só que situação absurda, né? Você, na prática, continuou usando, ninguém não complicou. Mas a sua esposa não obteve o passaporte, não é verdade? Ela está hoje não sem o obteve. passaporte. Agora, mas veja que coisa curiosa, Pairon. Ela fez todo o processo, né, de obtenção da cidadania por casamento. E é interessante porque numa das etapas, a gente vai sendo informado pelo ministério lá italiano, numa das etapas eles informam que estão fazendo várias diligências para ver se a documentação e a situação que ela alega ser esposa de um cidadão italiano, que essas várias investigações foram feitas. E aí vem o comunicado dizendo que está tudo em ordem, que, portanto, o governo italiano vai emitir o decreto de concessão de cidadania para minha mulher. Fez isso, ela foi chamada pelo consulado de Curitiba, fez o juramento às leis e à Constituição da República Italiana, assinou na frente da representante consular, recebeu cópia dessa documentação em casa, portanto, nenhum problema até então. No momento que ela recebeu o passaporte, ela pagou taxa, tirou foto, marcou o horário, foi um problema conseguir agendamento, foi lá, tirou impressão digital no consulado. Na hora de emitir o passaporte, a funcionária falou: tem um problema aqui, o seu marido não é mais cidadão. Foi assim que eu soube. Uma situação realmente, eu diria então, repito, kafkiana, né? Pois é, diante disso, você ingressou com ação na justiça, obviamente tentando recuperar, quer dizer, recuperar em termos, porque, na verdade, pelo que se vê agora, não perdeu. Fica até uma coisa meio estranha, né, esse processo até. Mas, além disso, você certamente teve prejuízos, né? Teve problemas, a família, não sei quantos isso atinge, quantas pessoas, você tem filhos fora, estudando, etc. Tal. Você pretende tomar alguma medida? E o que você vai fazer agora, afinal de contas? O que pretende? Sim, agora eu soube recentemente, por um grande amigo meu, que esse cônsul é uma pessoa bem mais acessível, uma pessoa que é mais disposta a conversar do que o antecessor. Então, eu estou, sim, procurando alguma posição do cônsul. Acho que, assim, não acho que eu tenha sido, assim, prejudicado pelo Estado italiano como instituição, né? Eu acho que foi uma decisão
unilateral de um cônsul que tinha um ponto de vista muito rígido, intolerante na aplicação no exercício das suas funções, mas eu acredito que as pessoas, que as instituições mudam também de acordo com as pessoas que estão à frente delas. E eu confio muito que o atual cônsul realmente possa ser sensível à minha demanda e aceitar a ideia de que eu continuo tendo minha cidadania válida e que o passaporte da minha mulher, portanto, pode ser emitido no exato momento em que isso acontecer. Não estou... Assim, num primeiro momento eu fiquei muito triste, fiquei magoado, mas eu confio que o Estado italiano não é tão complicado quanto a gente imagina, né? Eu moro num país realmente complicado que é o Brasil, eu sei como é essas coisas. Mas eu confio muito na justiça, na forma que o Estado italiano trata os seus cidadãos. Como eu continuo sendo um cidadão, eu não sou um criminoso, não sou um delinquente, não tentei enganar ninguém, eu espero que o Estado italiano me trate como um cidadão que tem direitos, que, portanto, merece ser levado em conta. Então, o que eu fiz? Eu entrei com um processo na Justiça, em Roma, esse processo está correndo desde o ano passado, tive prejuízo sim, porque eu gastei até agora, só para tentar corrigir a minha situação, eu gastei uns 25, 30 mil reais para conseguir recuperar toda a documentação, pagar a advogada, mandar os documentos para a Itália. É muito caro isso. Eu já tinha pago antes, né, para a agência de Curitiba, quando eu fui com os meus filhos, com a minha mulher, até o Comune na Itália, gastei bastante. Eu acho, Peron, que até agora, no total, eu gastei mais de 100 mil reais. Daria quase para comprar um pequeno apartamento em Curitiba. É muito dinheiro, mas é assim, é uma questão tão honrosa para mim garantir a minha cidadania italiana. Acho até uma questão de respeito, de consideração pelos meus bisavós, que eu seja reconhecido como cidadão italiano, que, olha, eu já não estou nem olhando mais para o dinheiro, viu? Eu só quero que o meu direito seja reconhecido. É o vecchio cuore falando aí, né? Quer dizer, o italiano que não se arrende, hein, Laurentino? Eu vou até o fim, né? Assim, eu vou tentar tudo que eu puder. Enquanto isso, você vai manter o processo em Roma? Como é que vai ser? Vou, sim. Ontem mesmo eu entrei em contato com a minha advogada, né? Falei, olha, acabo de descobrir que a minha cidadania lá no Comune continua válida, ativa. E até fiquei preocupado, né? Porque uma outra pessoa falou, olha, cuidado, se você entrar com um processo pedindo o reconhecimento da mesma cidadania uma segunda vez, você pode ser acusado até de falsidade ideológica, né? Pedir a cidadania em duas instâncias diferentes, isso é perigoso. Mas a advogada falou, não, você não corre esse risco. Você tem provas mais do que suficiente, incluindo uma reportagem de capa da revista Insieme, que os seus direitos foram prejudicados. Então, você está fazendo um esforço legítimo de boa-fé para que os seus direitos sejam reconhecidos. Então, não se preocupe, você não vai ser acusado de falsidade ideológica pelo governo italiano. Então, ela disse o seguinte, então vamos aguardar uma possível em Curitiba, que eu estou muito confiante, tenho ouvido muito boas referências a respeito dele, estou muito confiante, mas ela falou, vamos aguardar. Se o cônsul resolver, eu vou lá no tribunal e peço o cancelamento do processo. A sua situação está resolvida, está solucionada. Se o cônsul alegar que não, que por algum motivo a sua cidadania realmente está cancelada, aí o processo vai até o fim. Aí nós vamos conseguir, provavelmente em dezembro, que é a primeira audiência que está marcada, o reconhecimento pela justiça italiana da sua condição de cidadão. Então, eu estou nessa situação atual. Estou, primeiro, confiando na decisão do cônsul, mas mantendo o processo em andamento na Justiça de Roma. Um outro, eu confio que vai se pronunciar a meu favor. Laurentino, quanto tempo você já investiu nisso aí? Desde que você começou o processo, o procedimento lá de pesquisa e tudo, até agora, quer dizer, depois, além de tudo, agora mais do que 3, 4 anos que está nesse imbróglio aí, não é verdade? Quanto tempo isso percorreu? Já são quase 6 anos, Peron. Eu comecei lá, aliás, eu comecei em 2014, quando um irmão meu,
me falou: Laurentino, você sabia que nós temos direito à cidadania italiana? Eu sou da quarta geração, né? Eu falei: Jaime, não é possível que agora aos 60 anos de idade eu vou descobrir uma coisa tão maravilhosa. Ele falou: sim, eu investiguei e tudo que nós precisamos é recolher toda a documentação. Aí foi um trabalho enorme. Começou lá na Itália, numa pequena comune perto de Milão. Nós conseguimos recuperar a certidão de nascimento do meu bisavô, Ângelo Fagnani. Aí depois percorremos todos os cartórios do interior de São Paulo para saber certidão de nascimento do bisavô, da minha avó, certidão de casamento, certidão de óbito dos meus bisavós, certidão de óbito dos meus avós, depois a mesma coisa com meus pais, depois a minha certidão em Maringá estava com o nome errado, aí tive que fazer a correção. Enfim, reuni, consegui. Foi uma coisa assim, uma grande epopeia, recuperar a minha história de ascendência italiana. Aí, final de 2015, fizemos todas as traduções, mandamos para a Embaixada Italiana em Brasília, para o Ministério das Relações Exteriores, passou pelo Consulado de Curitiba, e aí finalmente marcamos a nossa viagem, e eu recebi essa cidadania no dia 4 de fevereiro de 2016. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Estávamos lá, eu e minhas filhas, abrimos um belíssimo barolo, tomamos, comemos uma macarronada para comemorar o dia em que nós recebemos a cidadania. E achei que estava tudo bem. Aí a minha mulher entrou também com o pedido dela. E aí agora continua. Eu já estou indo para o 6º ano para tentar garantir o meu direito. Você fala em Brasília porque na época você trabalhava na sucursal de Brasília, da Veja, é isso? Nesse período? Por que você encaminhou por Brasília? Não, eu já tinha saído de Brasília, mas o meu processo, toda a documentação foi enviada a Brasília para a Embaixada Italiana e para o Ministério das Relações Exteriores para conferir se a documentação estava de acordo, né? E de lá veio dizendo que estava tudo certinho, carimbado, com tradução juramentada. E aí, sim, aí eu fui para a Itália, essa documentação foi enviada para o Comune na Itália, aí fui lá, registrei a minha presença, fui ao que a gente chamaria lá da Receita Federal e tive emitido o meu Codice Fiscale, né, o meu CPF italiano, depois fomos à Comune, tudo direitinho. Então, nós ficamos lá cerca de 2 semanas, porque essa é uma outra polêmica, né? Quanto tempo você precisa morar na Itália para conseguir a cidadania? A lei não é clara a esse respeito, ela é difusa. E eu fiquei 2 semanas, mas registrei minha presença, tudo. Do ponto de vista processual, não houve nenhuma irregularidade, nada. Eu segui todas as instruções que eu recebi, seja da agência no Paraná, seja lá na Itália, no Comune. E o mais curioso é que depois eu fiz o AIRE, né, a transferência dessa documentação da Itália para Curitiba, e o consulado emitiu minha documentação. Eu tenho um certificado de cidadania emitido pelo consulado de Curitiba em 2016. Aí depois começaram a surgir notícias de escândalos, de irregularidades de cidadania em algumas comunes lá na Itália. De fato houve, inclusive na comune onde eu consegui o reconhecimento da minha cidadania, houve casos de jogadores de futebol que não tinham definitivamente cidadania, porque não tinham documentação adequada, não tinham ascendência italiana, que conseguiram documentos. Eu entendo e apoio, inclusive, que as autoridades italianas sejam muito rigorosas nisso. Não pode permitir que se faça irregularidades num assunto tão sério quanto a concessão de cidadania, reconhecimento de cidadania. Mas não é o meu caso. A minha documentação está muito correta e eu segui todos os passos do processo e eu acredito piamente que a minha cidadania foi obtida de maneira correta, de boa fé. Você, Laurentino, você teve diversas vezes na Itália a trabalho, teve também a passeio, teve também na fase da cidadania. Você, obviamente, teve lá no seu localzinho de origem lá.
encontrou os parentes. Vamos falar um pouco de amenidades aí. Você tem filha que mora também na Europa, né? Parece na Itália, mora ainda, uma na Itália e outra na Alemanha, é isso? Eu tenho 4 filhos, né? A minha família é uma espécie de ONU, assim. Tem um que mora, só um mora no Brasil, Florianópolis. Tem outro que mora em Buenos Aires. Uma filha mora e trabalha em Milão e a outra mora em Berlim. É casada com um cidadão britânico, onde acabou de nascer a minha netinha, tem 1 ano e 4 meses, a Olivia. Então, para mim é muito importante essa cidadania, não apenas em homenagem, reconhecimento ao sacrifício, ao esforço dos meus bisavós italianos, que vieram aqui com muita dificuldade no final do século XIX, fugindo da fome na Itália, né, da falta de oportunidades. Mas para mim seria muito, muito especial poder visitar os meus familiares, a minha filha em Milão, a minha filha em Berlim, a minha netinha, com passaporte italiano. Então eu luto muito até por uma questão de praticidade, né? E não passou pela... Mas para responder a sua pergunta... Você passando por uma, como é que diz o italiano, una vicenda, um fato como esse, não te vem na veia de escritor contar um capítulo da imigração italiana? Quer dizer, é muito ligado ao tema que você está pesquisando ultimamente. Quer dizer, o problema da imigração italiana no Brasil, que sucede à abolição da escravatura, que é uma imigração sem lenço e sem documento. Você conhece, você parte da história. E é uma história que até hoje não foi de fato contada. Tem fragmentos por aí, tem 1000 histórias, algumas até repetitivas. Não, isso não te dá uma cócega especial, Laurentino? Dá sim, Peron. Aliás, eu estou trabalhando nesse tema agora, né? Eu estou fazendo o 3º volume de uma trilogia sobre a escravidão no Brasil. E o 3º volume no qual eu estou trabalhando, exatamente, ele fala da imigração italiana para o Brasil. Não só italiana, mas também alemã, russa, polonesa, ou seja, foram vários países que contribuíram com a imigração no Brasil, né? Muito interessante, viu, Peron? Porque havia um projeto de branqueamento da população brasileira durante o Segundo Reinado. O Brasil, na primeira metade do século XIX, 2/3 da população era negra ou escravizada ou forra, né, ex-escravos livres, né? E os brancos eram minoria. E havia muita discussão que envolvia personagens, por exemplo, como José Bonifácio de Andrade Silva, Joaquim Nabuco, dizendo que era preciso contrabalançar a herança africana no Brasil, trazendo imigrantes europeus. E esse foi um projeto, até porque também não havia alternativa de mão de obra a não ser a mão de obra escravizada. Então, o Segundo Reinado, ele perseguiu com muita determinação esse projeto que era criar alternativas de mão de obra, especialmente para os cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas também para os charqueadores no Rio Grande do Sul, para os pecuaristas na região de Curitiba, dos Campos Gerais, ou seja, criar alternativa de mão de obra, mas também a ideia de que o Brasil deveria ser um país um pouco mais europeu. E aí ocorre um processo de branqueamento muito interessante. Eu fiz, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu observei que Curitiba, em 1850, metade da população era negra. Olha que coisa curiosa. A cidade de Curitiba, metade da população, em 1850, era uma população negra, boa parte escravizada. Hoje, ela é insignificante. Existem pessoas negras, evidentemente, em Curitiba, mas proporcionalmente é uma população muito pequena. O que mostra que o Paraná, especialmente a região de Curitiba, é um exemplo de um processo bem sucedido de branqueamento da população, com a chegada de poloneses, italianos, alemães, ucranianos e assim por diante. O que não aconteceu, por exemplo, com a Bahia. Você vai em Salvador, a imensa maioria da população ali é negra ainda hoje, né? Salvador é quase uma cidade africana, porque não houve muitos imigrantes. Então, o meu interesse por esse assunto é enorme. Eu realmente, de repente, gostaria de escrever um livro
quem sabe no futuro, né, sobre a saga dos imigrantes no Brasil, especialmente a imigração italiana, porque tem a ver com a minha história, né? Deixa aí, então, o microfone e o vídeo para você encerrar. Mais alguma coisa que você queira dizer sobre essa curiosa história que você está enfrentando? Tinha que acontecer com o Laurentino, eu fico imaginando, o jornalista que lutou tanto pelas causas de todos, né? De todos, e agora nessa epopeia que ele está escrevendo, reescrevendo a nossa história, né? Contando um pedaço da nossa identidade aí, foi acontecer logo com ele esse episódio. Vai encerrar, Laurentino, com a palavra. Peron, eu acho assim, eu tenho mais de 40 anos de profissão como jornalista, como repórter, editor, e cobri muitos casos de injustiças, de coisas que foram mal resolvidas no Brasil, fora do Brasil. E agora chegou a minha vez. Então, mas aí eu queria finalizar, Peron, com um agradecimento pessoal a você, viu? Realmente eu estaria completamente sozinho nessa história, e o consulado que não responde e-mail, eu e minha mulher, mas aí a minha história mereceu a sua atenção e você me deu uma reportagem de capa da revista Insieme, agora continua insistindo no assunto. A repercussão foi enorme, eu percebi que a quantidade de leitores e de repercussão da revista, a sua revista é muito grande, eu recebi mensagens de solidariedade nas redes sociais, orientação, gente querendo ajudar. Então, sou muito grato a você, viu? Nós nos conhecemos também há mais de 40 anos, né? Você foi meu chefe quando eu era um jovem repórter em Curitiba, devo muito aos ensinamentos que eu recebi de você, aprendi muito nessa profissão graças à sua orientação, mas agora nos encontramos numa situação inesperada, né? Então, eu queria te agradecer por essa ajuda. Sempre o Laurentino generoso como é. O passado todo mundo tem, né? Não dá para negar, né, Laurentino? Mas, de fato, foi um belo tempo. Me lembro você, repórter no estado do Paraná, sempre correto, sempre rápido no gatilho, lúcido. E continua o Laurentino. Eu fico na boa inveja de verificar, quer dizer, que um tempo tivemos juntos, que hoje a estrela brilha, né? Espero que você tenha muito sucesso com essa trilogia, como já teve com outros livros, né? E vamos ver se essa história tua, que a Mamma nos ajude, né? A Itália nos ajude, e que haja sensibilidade aí do cônsul, já que você está com a documentação em ordem. Quer dizer, você foi misturado num balaio aí que não poderia ter existido, né? Não é verdade? É isso mesmo. Eu estou muito otimista, né, Peron? Eu acho que tudo se corrige nessa vida, mas até tem uma coisa de sentimento pessoal. Eu lembro da alegria com que eu sobrevoei a Itália, vindo embora para o Brasil depois de obter a cidadania, e eu olhava e falava, meu pequeno país, né? Que beleza tem aqui. Eu não gostaria de voltar para a Itália no futuro com um coração amargurado, né? Eu acho que seria muito triste isso. Eu quero manter aquela alegria, a gratidão do momento em que eu tive a minha cidadania reconhecida, e eu acho que isso vai acontecer.